Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito, concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Olá pessoal, bem-vindos de volta, professor Arcângelo explica isso direito concursos, terceira aula de morfologia, vamos falar dos artigos definidos e indefinidos. Mas antes, como início de toda aula nova, repassando as memorizações das aulas anteriores. Tem a sua apostila em mão, impressa. Você tem acesso aqui às aulas também ao material impresso em PDF da aula especificamente, mas se você puder ter a apostila toda impressa é muito melhor, tá? Nós vamos utilizá-la muito. E tudo que você escreve sobre as nossas aulas de gramática deve ser escrito na sua apostila, para que você reúna então todas as informações num único lugar e você vai ver que isso faz muita diferença para vocês. Combinados? Sigam aqui os conselhos do professor Arcângelo. Vamos repassar as memorizações das duas aulas anteriores. Vamos lá, pessoal. Substantivo que é? Coisa. Isso mesmo. Substantivo que é? Coisa. Ótimo. Pega lá, volta aí nas páginas anteriores. Substantivo, coisa, onde você notou que substantivo é coisa. Substantivo que é? Coisa. Agora os adjetivos. Qualidade. Qualidade ou defeito. Adjetivo, qualidade. Repita isso, pessoal, em voz alta. Adjetivo, qualidade. E agora estamos nos artigos definidos e indefinidos. Vamos lá para a aula? Vamos então. Então, pessoal, artigos, né? Artigos são palavrinhas bem curtinhas, né? O, a, os, as. Então nós temos artigo masculino, que é o feminino, que é o a, o masculino e feminino plurais. Artigo definido, pessoal, o, a, os, as. Esta é uma memorização para vocês, viu, pessoal? Anote aí, ó, memorização. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, assim como o masculino, tem masculino e feminino e tem os respectivos plurais, formas plurais, uns e umas. Então, artigos indefinidos, uma, uns, umas. Acompanha, não é necessário aí você memorizar tudo, querer guardar agora. Você pode ler, tá? Então, artigo definido, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Basicamente, o que fazem os artigos, pessoal? Os artigos são as classes de palavras que vêm antes dos substantivos, tá? E vão determiná-los, né? Dizendo que se trata de um específico. O homem chegou, a mulher saiu, né? Tá determinando esse homem, essa mulher. Se eu falar que um homem chegou, uma mulher saiu, eu estou indeterminando isso, um artigo indefinido. Na verdade, eu estou indefinindo quem seja. Pode ser um homem qualquer, uma mulher qualquer. A árvore caiu. Deve ser uma árvore conhecida, né, de quem fala e quem recebe a informação. Uma árvore caiu, pode ser uma árvore qualquer de qualquer lugar, não é? Um carro bateu, pode ser um carro qualquer. O carro tem que ser o carro conhecido, né? Muito bem. Dito isso, a aula é para ser curta mesmo sobre artigo. O que vocês vão fazer? Vocês vão agora pausar o vídeo e vocês vão
no texto aí abaixo, eu já vou mostrar mais o texto para vocês aqui. Vocês vão assinalar, né? Substantivos, adjetivos e artigos, tanto os definidos quanto indefinidos. Então, pausem o vídeo, assinalem os substantivos, que são coisas, os adjetivos, qualidades, e os artigos definidos, o a, os as, e os indefinidos, uma, uns, umas. Depois, confira aqui comigo, veja se você fez direitinho. Esse treinamento é muito importante em todas as aulas, porque é aí que a gente vai tirando as dúvidas, certo? E claro, se tiver dúvida sobre as aulas, poste a sua dúvida aqui na nossa plataforma. Deixa aí o seu questionamento e nós gravamos vídeos respondendo isso para vocês. Combinados? Vamos lá então. Assinale os substantivos, adjetivos e artigos. Cuido que ele ia falar. Cuido que ele ia falar. Que não tem nada, nem substantivo, nem adjetivo, nem nada. Mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as. Aqui sim, pessoal. Artigo, né? Artigo definido, ok? Artigo definido feminino plural. As, artigo definido feminino plural. Ilusões, pessoal, substantivo. Tá? Ilusões, substantivos. Inclusive um substantivo abstrato, né? As ilusões só vão existir se houver pessoas para terem essas ilusões. Também ele em criança, olha, criança, apesar do artigo a, né, não estar presente, criança é um substantivo, a criança. E ainda depois foi supersticioso. Supersticioso é uma característica, uma qualidade da pessoa, portanto, um adjetivo, né? Teve um arsenal. Olha aqui o artigo indefinido, né, pessoal? Não vou nem escrever a arte, né, do artigo, só vou pôr o ind de artigo indefinido para vocês. Vou escrever aqui, arte. Arsenal é o substantivo, né? O artigo está, inclusive, indefinindo esse substantivo arsenal. E inteiro é o adjetivo, né? Seria a característica aí do arsenal, ele é inteiro. Ó, arsenal inteiro, completo, de crendices. Arsenal de crendices. Isso aqui é uma locução adjetiva. É possível você ter dois adjetivos adjetivando o mesmo substantivo. Ou até mesmo ter, no caso aqui, uma locução adjetiva, né? Que a mãe, olha aqui o a, né, do artigo, né? Artigo indefinido, né? Feminino singular. Pessoal, às vezes aqui para mim, eu não vou escrever tudo para vocês, mas eu vou falar e você vai escrever. Artigo definido feminino singular. Anotou aí? Ótimo. Mãe é substantivo, né? Professor, substantivo não tem classificações também? Sim, claro que tem. Você tem substantivo comum, né? Ou próprio, mãe é substantivo comum. Concreto ou abstrato, mãe é concreto. Ok? Ele é um substantivo simples, ele não é composto, né? Como beija-flor, ele é simples. Ele é primitivo, porque posso ter primitivos e derivados, né? Esse é primitivo, ele dá origem a várias outras palavras, como maternal e por aí vai. Ela é uma palavra feminina, tá no singular, né? Está na forma aí, normal dela. Muito bem, mas eu não quero que você classifique a palavra, né? Mãe, substantivo comum, concreto, simples, primitivo, feminino, singular, normal. Não precisa classificar, não. Fala que é substantivo, se você souber que é próprio, ou melhor dizendo, que aqui é comum e não próprio, já tá bom, e que é concreto, né? Lhe incutiu e que aos 20 anos... Pessoal, tá vendo esse aos aqui, ó? Esse os é um artigo definido masculino e está no plural. Ele está junto com esse a, que é uma classe gramatical que a gente ainda não viu, que são as preposições. Tá bom? A gente vai ver mais para frente, não precisaria identificar agora. 20 anos, anos são substantivos, né? É uma coisa que você conta.
No dia, ó, nesse no aqui, pessoal, acontece algo parecido com o que aconteceu em aos. Você tem o que é um artigo definido, e esse N aqui é a contração de uma preposição em mais o artigo o. Só que, como eu disse, a gente não aprendeu preposição ainda. Dia é substantivo. Em que deixou cair toda essa vegetação é substantivo, é uma coisa. Vegetação parasita. O parasita que é adjetivo. É uma vegetação que tem o defeito, né, ou qualidade, a característica de ser parasita. E ficou só o tronco. O que é o artigo definido, né, pessoal? Artigo definido masculino. Artigo definido masculino. Singular. Então, artigo. Tronco é substantivo, né? Substantivo. Tronco da religião, ok? Da religião é uma locução adjetiva. Nosso professor está na dúvida. O que é locução adjetiva? Vale como se fosse um adjetivo, tá? Como se fosse tronco religioso. Tá? A palavra aqui, ó, da religião, como se fosse religioso. Ele como se tivesse recebido da mãe, ó, esse da, o a aqui é um artigo. E aqui ocorre a mesma coisa, ó, esse de é uma preposição, que é uma coisa que a gente não aprendeu ainda, não precisava classificar. Combinado? Mãe é substantivo, ambos os é artigo definido, né? Masculino plural. Ensinos é substantivos. Envolveu os, ó, esse o não é artigo não, hein, pessoal? Na mesma você poderia classificar como adjetivo, tá? Tá ótimo. Dúvida, substantivo, é uma coisa. E logo depois em uma, olha uma aqui, ó, artigo que você sabe que ele é indefinido. Feminino, singular, tá ok? Negação, a negação, o substantivo é uma coisa, né? Total é um adjetivo, que o total está adjetivando o substantivo negação. Camilo é um substantivo próprio, né? Até coloquei aqui SP, tá? Não acreditava em nada. Por quê? Ó, você não tinha obrigação de saber, né? Mas esse que aqui, ó, ele é um substantivo. Toda vez que o que tiver acentuado, um acento circunflexo, ele é um substantivo. Você viu que prosseguia aí na página 10 para 11, né? Então vamos prosseguir aqui, ó. Tá na página 11, né? Poderia dizê-lo, não possuía você sabe, né, pessoal? Artigo indefinido, masculino, né? E singular. Argumento é um substantivo. Limitava-se a negar, esse a não é um artigo, não está antes de um substantivo ou de um adjetivo, né? Está antes de um verbo, não é um artigo definido, tá? Tudo e digo mal, aqui não é substantivo, tá? Porque negar é ainda afirmar e ele não formulava a. Aqui, ó, a é artigo definido feminino singular. A, artigo definido feminino singular. Incredulidade é uma coisa, então é um substantivo. Substantivo próprio, inclusive, porque se não houver ninguém para ser incrédulo, a incredulidade não existe. Diante do. Então, esse do aqui, ó, é o artigo mais a preposição, e lembra a preposição, a gente não aprendeu ainda. Mistério é um substantivo, é uma coisa. Contentou-se em levantar os é artigo definido masculino plural. Ombros é substantivo. E aqui não tem mais nada, Machado de Assis é um substantivo próprio, né? A é um artigo definido feminino singular e cartomante um substantivo, nesse caso comum. É? Muito bem. A cartomante é o título aqui desta passagem de Machado de Assis. Apesar de a aula tratar dos artigos definidos e indefinidos, que são bem simples até,
O treinamento exige, né, que você pause, anote tudo na sua apostila, viu, pessoal? Não deixa folhas soltas, nem anote em caderno, não, não vai ser útil. Tem a apostila impressa. Ah, não fiz isso até agora. Tudo bem, providencie a impressão ou entre em contato conosco aqui no WhatsApp e nós temos um preço bem justo para ter a apostila, para entregar a você aí a apostila impressa. Lembrando, se você estiver vendo essa aula de uma outra cidade, que não seja a nossa, aqui Santa Rita, Porto Ferreira, entre em contato para ver aí sobre o envio, tá certo? Eu fico por aqui e na próxima aula nós vamos iniciar uma sequência de aulas sobre os pronomes dentro da morfologia, né? Pronomes são várias classificações, vários pronomes e são muito importantes aqui para o nosso curso. Combinados então? Muito bem. É isso. Fico aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.